Bom dia, meus caros alunos. Hoje nós estamos aqui para aprender mais um tema hoje de nossas aulas de redação. Qual será, professora? Coesão. Um dos elementos principais e indispensáveis em qualquer gênero textual. Professor, o que é gênero textual? Gente, vamos recapitular, rebobinar. Texto narrativo, texto dissertativo, texto descritivo, charge, crônica, fábula. Esses são dois gêneros textuais. Para nós fazermos uma construção de uma redação ou um texto que tenha sentido, qual é o elemento principal que tem que haver nele? Coesão. E como professora eu dou essa ênfase ao meu texto? Qual é o elemento que eu uso? Qual é o termo? Qual é as palavras propícias que eu uso para dar um sentido a esse texto? Para esse texto ficar bem formulado, ao qual seja bem estruturado. O que eu geralmente uso? Bem, meus caros jovens, meus caros alunos, meus caros conhecidos, então assim, para eu dar uma boa ênfase ao meu texto, para dar uma coesão primordial a ele, eu preciso usar simples elementos básicos: conjunções, preposições, artigos e até mesmo verbos. Se eu tenho um texto que me remete a uma ideia, a temática dele é voltado para um ser que está praticando uma ação, qual é a palavra que me remete a uma ação na língua portuguesa? O verbo. Então, é indispensável eu deixar de impor ou pôr no texto um verbo, sendo que meu texto está voltado para um ato que tem uma ação, até mesmo um fenômeno da natureza. Professora, como que eu faço para fazer uma ligação de um assunto ao outro, de uma oração a outra? Sim, muito fácil, vocês sabem muito bem disso. Pode fazer o uso de conjunção. Conjunção, ela serve para ligar o quê? Para orações. Professora, como que eu faço para ligar uma palavra na outra? Eu uso o quê? Preposições. Então, se eu falo João e Maria foram ao bosque. João e Maria foram aonde? Fazer o quê? Não sabemos o que eles foram fazer, mas nós sabemos aonde eles foram. Eles foram aonde? Ao bosque. O que me ligou o sujeito ao predicado? O que me deu uma sustentação, uma coesão a esta oração do meu texto? A preposição ao. A mais o, artigo, mais o quê? Preposição me resulta ao. Uma preposição que fez o quê? A ligação de uma palavra de bosque às palavras que João e Maria. João e Maria jogam bola no bosque. João e Maria fazem o quê? Estão aonde? Eu sei que eles estão fazendo algo. Quando me remete a ideia de fazer algo, é sinal que eles estão praticando algo. Me remete a uma ideia no sentido de uma ação. E como eu identifico isso? Através do quê? Do verbo. Jogam. Vem do quê? Jogar. Eles estão praticando algo. Então, pelo fato de eles estar praticando algo, me dá uma coesão a esse texto através do quê? Do verbo jogar. Que me deu uma coesão e me remetiu um sentido que aquele meu texto está voltado para algo
que é de uma ação, de algo a ser o quê? Praticado pelos personagens. João e Maria jogam bola, comem doces, porém não gostam de estudar. Tadinho de João e Maria. Meu Deus, o que vai ser desses meninos? Oxe. Enfim, o porém. Vamos lá, João e Maria gostam de jogar bola, de comer doces, porém não gostam do quê? De estudar. Uma oração, nesse contexto do texto, existem 3 orações. Uma me aponta que ele gosta de fazer algo, que me remete ao quê? A um verbo, uma ação. Outra me remete ao quê? Também a uma, o quê? Outra ação, que é por conta do verbo. Ele gosta de comer, vem do verbo. Eu sei que ele está praticando algo, o quê? Mastigar, comer, jogar. Porém, não gosta de estudar, que também me remete a uma ideia de quê? De intensidade, ou até mesmo de dúvida, ou até mesmo de alternância, ou até mesmo de adversidade. E quando me consta, me dá essas possibilidades, eu usei um termo. Qual o termo que eu usei? Porém. O porém é o que na nossa língua portuguesa? Uma conjunção. Porém, entretanto, todavia. Então, me remete uma alternância. E por me remeter uma alternância e me dando uma coesão, um sentido na minha oração, que está pertinente ao meu texto, é o quê? Uma conjunção. Então, vamos lá, para resumir, para ficar bem mais nítido para vocês. Um texto que contém uma coesão, que tem sentido, ele tem que conter verbo, preposição, artigos e também conjunções. Tendo esses 4 pré-requisitos, vocês vão formalizar um texto que é coesivo, ou seja, um texto que tem sentido. Não contendo isso, não é um texto coesivo. Ele acaba vocês mesmos, na hora de formular, se perder no meio do caminho. E esse não é o objetivo de vocês, nem de vocês, muito menos do leitor. O objetivo do leitor é entender qual é o sentido que vocês estão querendo transmitir para nós. Então, sendo assim, para formular um texto, não importa o gênero ao qual ele pertence, para ter um sentido, ou seja, ter uma coesão, é necessário, é indispensável que ele, o quê? Tenha, é indispensável, é inevitável, não pode deixar de ter uma preposição, uma conjunção, um artigo, tá? E dentre outros. E isso também faz com que o texto de vocês deixe de ser um texto repetitivo, ao qual você usa a mesma palavra várias vezes no texto. E por esta razão, para ele ter mais coesão, eu substituo aquelas palavras que eu tenho o hábito de repeti-las várias vezes, que ao leitor ver o primeiro parágrafo, ele já se perde. Por quê? Porque a pessoa ao qual está escrevendo não usou os termos adequados, ou seja, não usou o termo de coesivo na forma adequada. Então, assim, vocês
Procurem substituir as palavras que vocês têm hábitos de repetir várias vezes. Para o quê? Para que o leitor possa assimilar da melhor maneira possível e o texto de vocês seja um texto bem formulado, um texto com sentido. Então, eu espero que essa dica seja proveitosa, tá bom? E até breve. Até a próxima. Tenha um ótimo dia.